Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar aí de uma análise financeira do DEVA11, assim como a gente fez no HCTR11 e no VSLH11. Vamos analisar aqui alguns números importantes do fundo relativos aos seus números financeiros. Vamos pegar aqui os informes mensais, o último informe trimestral e o relatório gerencial. Vamos fazer o comparativo de alguns números e ver aqui como é que está aí a saúde financeira do fundo, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA, o principal assunto aqui no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal, tá bom? A continuar nosso trabalho também. Vou deixar aí alguns arquivos, o informe trimestral principalmente, na descrição do vídeo para você baixar. E também se inscreva no nosso grupo do Telegram lá, o link também está na descrição do vídeo. Bom, hoje, dia 15 de julho, né? 15 de julho, vou até ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Fundo aí subindo 4% praticamente no final do pregão, né? A gente estava acompanhando o pregão. O fundo circulou ali abaixo dos 40, dentro dos 40 ali, mas fechou aí a corrida final, junto com a HCTR11 também. Aumentou um pouquinho no final aí depois das 4, né? Então, a gente verifica que também o fundo teve uma queda bem alta nos últimos dias, né? Então, praticamente encerrou a semana, diminuindo um pouquinho as perdas, mas com uma perda aí muito grande nesses últimos 5 dias, como a gente observa aqui no gráfico, né? Perda aí de 7% no período. Bom, vamos aqui partir para o informe trimestral. Calma aí, vamos para o informe trimestral. Esse informe trimestral aqui é o informe referente ao último trimestre, né, que soma o semestre, né, tem a regra aí que quando encerra o segundo trimestre, o quarto sempre soma-se os anteriores. Então, aqui a gente tem o do primeiro semestre de 2023, aqui é a carteira do fundo, né? Então, essa aqui é o DEVA, parece muito com o início do HCTR, mas é o DEVA, tá? Tem cinco fundos imobiliários aqui na carteira. Não tem um peso tão grande quanto o do HCTR11, né? Mas tem aqui valores aqui em torno de 70, quase 100 milhões de reais, na verdade, né? Em torno de 100 milhões de reais investidos em fundos imobiliários. E aqui a carteira aí de CRIs do DEVA11. Mais para baixo a gente vai verificar alguns números dos ativos, né? Ativos de liquidez imediata. O fundo está com caixa, encerrou o semestre com caixa bem interessante aqui, né? 46, quase 46 milhões de reais em caixa. Então, caixa bem interessante, muito superior aos fundos que a gente já analisou aqui. E o que a gente verifica aqui de destaque também, mais para baixo, o resumo, né, da distribuição do resultado no semestre. O fundo teve aqui resultados de 60 milhões e meio. Se ele distribuísse aquele valor mínimo, né, o valor mínimo que ele tem que distribuir segundo o artigo 10 da Lei 8668 é 57 milhões e meio. Mas o fundo, como a gente vê no percentual aqui embaixo, distribuiu 11% acima dos resultados auferidos, tá? Há um pouco de controvérsia com relação a isso, porque quando eu pego lá o relatório gerencial, não é isso que o relatório gerencial me diz, né? Pode ter que esteja algum número aqui que possa aqui, ou ter ajustado no relatório, né? Alguma modificação, ou algum número que abate no fluxo de caixa aqui contábil, que lá no fluxo de caixa do relatório acaba não entrando. Porque o que eu estou observando aqui no relatório gerencial? Vamos lá para ele. Lá é encerramento até junho, esse relatório aqui é o de julho, tá? Então ele vai com encerramento até aqui junho, tá? Daqui para cá. E o que eu observo aqui nos resultados é que o fundo está distribuindo 100% dos resultados. Em nenhum desses meses aqui o fundo distribuiu acima do resultado, exatamente os 100%. Semelhante ao que acontece no IRDM11, né? Que há muitos meses, até alguns anos, o fundo distribui 100% dos resultados. Então, o que eu observo através do relatório gerencial aqui do fundo, na DRE por regime de caixa, seria semelhante àquele que a gente viu lá, ele tem distribuído 100% dos resultados auferidos todos os meses. Então, como é que você vê isso? Você pega aqui
as receitas totais, diminui das despesas totais e vai dar esse resultado aqui, que é o total distribuído pelo fundo. Tá? Mas lá no informe trimestral está diferente. E aí eu não consegui encontrar esse número de 111%, já que é o número do semestre, né? Nem acumulado dos meses anteriores. Né? É o número do semestre, é o que foi distribuído no semestre, além dos resultados. E lá está mostrando um número diferente de 111%, ou seja, 11,3% acima do resultado auferido. Tá? Pode ser que tenha alguma coisa aqui que eu não tenha visto em relação aos números distribuídos. Bom, o que importa é que, apesar de ele estar distribuindo 111%, não está tão superior quanto aos outros do Quarteto Fantástico que a gente acompanha aqui, dos fundos que teve problema de inadimplência com o grupo GPark, né? GPK, Gramado Parques. Bom, e quando a gente vai para o relatório financeiro, o relatório mensal, do informe mensal, esse aqui é o relativo a julho, agosto ainda não saiu, a gente verifica que o fundo encerrou julho com um caixa de 35 milhões. Né? Então, se você lembra lá do relatório do trimestral, encerrou o semestre com 45, mas encerrou julho com 35, possa ser que tenha aplicado em algum CRI ou comprado algo, né, referente a algum aporte, tá? Que não está no relatório, inclusive, mas teve redução em relação à disponibilidade do fundo. Mesmo assim, é um bom caixa, 35 milhões de reais em caixa. E o que a gente verifica aqui, né, em relação aos valores a receber, os valores inadimplidos, 32 milhões que o fundo tem de valores inadimplidos, um valor muito alto. Apesar de, no relatório gerencial, a gente verificar que em torno ali de 20% do seu portfólio está inadimplido e mais 20% está em período de carência, mas está recebendo alguma coisa, né? E 58%, quase 60% está em dia. Então, o que a gente verifica aqui que do Quarteto Fantástico, por exemplo, é o que está com maior valor inadimplido. Tá? Nem o HCTR11, que é o dobro do tamanho do DEVA11, está com valores assim tão superiores. Tá? Então, o fundo está com 32 milhões de valores a receber e mais 35 milhões de caixa, isso encerrado no mês de julho. E o que a gente tem observado, então, como eu falei, é que o fundo tem distribuído 100% dos resultados. Então, isso aí, como eu falei, pode ter tido alguma coisa que eu não enxerguei aqui no relatório trimestral, tá bom? Mas ele tem mencionado aqui que é 11,3% de distribuição, acima dos resultados, mas no relatório gerencial a gente observa outra coisa. E no relatório gerencial também a gente destaca aqui em relação à inadimplência, né? Tem aqui se a gente pode fazer alguma estimativa, né, com o fundo, dos 4 fundos, e tirando o Iridium, né, dos 4 fundos aí mais impactados com o grupo GPK, né, o DEVA11 para mim é o menos pior, tá bom? Por quê? Porque ele tem aqui valores aqui em dia 60%, em período de carência são 19,7%, né, e aqui a maioria na verdade só um, que é o XBXO, o CRI do XBXO lá, do Shopping da Madrugada, está pagando 50%, o restante está com período de carência até dezembro. Então, se tudo ocorrer bem, se aqueles que estão devendo para o fundo aí, né, em 2024 acertar aí o fluxo e começar a pagar, o fundo vai ficar com 80% aí do seu portfólio com pagamento em dia, tá? Porque essas carências vão até dezembro. O pior que realmente, né, o mais temeroso são esses 20% aqui, principalmente, que ainda estão em período de renegociação, e esse daqui é o do grupo GPK, com 15,8%. Então, se a gente pegar a questão financeira do fundo e a questão da inadimplência, ele tem um valor muito alto inadimplido, como a gente viu lá registrado, mas percentualmente é o fundo que está menos pior em relação a uma possível recuperação aí no curto prazo. Tá? Os outros realmente está muito mais complicado, porque as execuções dessas garantias dos CRI são muito complicadas. O que a gente verifica aí que está moroso desde março para decidir em relação
a execução das garantias do grupo GPK, e isso aí então prejudica bastante fundo em relação à saúde financeira, valor de mercado, né? Então realmente prejudica bastante o fundo aí em relação aos seus números, tá? Bom, então é isso aí. Para mim, como eu falei, é o menos pior dos quatro, que estão aí os mais impactados pelo grupo GPK, é o DEVA 11, por isso mesmo, em relação à distribuição dos proventos, ele reduziu para 47 centavos a distribuição de agosto, mas o que a gente observa aqui é que o fundo está distribuindo 100% dos seus resultados. Então, mantendo aí todos os números, né? O que tem já se observado hoje, a tendência é que, se não tiver nenhuma inadimplência adicional e se aqueles que estão em período de carência cumprir aquilo que foi acordado, o fundo vai seguir distribuindo aí em torno entre 45 e 50 centavos de distribuição, ok? Então é isso aí, deixe nos comentários aí as suas indagações, as suas análises, o que você acha aí, se realmente é isso. Se em 2024 tem a tendência é que o DEVA saia desse buraco muito antes do que os outros três fundos HCTR11, o VSLH11 e o TORD11, ok? Fique com Deus então, até o próximo vídeo, tchau, tchau.